Queridos, Números capítulo 26, e hoje nós vamos cobrir até o capítulo 29. Deu muito trabalho fazer esse resumo, porque o conteúdo é tão grande, tão importante, mas nós vamos fazê-lo destacando os pontos principais e sempre lembrando aos irmãos que você terá um proveito muito maior se você tiver o cuidado de fazer essa leitura em casa. 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. O bom é 10 vezes. Para você pegar tudo no texto é 10 vezes, mas se você não conseguir 5, 6 vezes, você tem a sua leitura devocional. Então, aproveite na sua devocional e leia esses capítulos. Na quarta-feira próxima passada, nós vimos a história de Balaão e Balaque, e uma história riquíssima em ensinos. Mas se você não ler o texto, pelo menos umas 5 vezes, você pensa, você termina a primeira leitura e você fala assim, eu não entendi nada dessa história. A segunda, você começa a pegar alguma coisa. Lá pela quinta, você fala assim, agora eu já estou entendendo. Então, tem textos, histórias na Bíblia que, se não for através do estudo, a gente não aproveita. A gente passa por cima. E a Bíblia é para ser estudada, não é só para ser lida. Vamos lá, Números capítulo 26. Eu não vou ler, obviamente, os 3 capítulos, nós vamos começar lendo alguns versículos e vamos, à medida do estudo, lendo outros. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo, levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo, contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Lemos até o versículo 4. Depois você vai ver uma lista desses que foram contados, conforme a ordem do Senhor. Nós não vamos ler todos. E vamos lá para o versículo 52. Depois de passar dessa lista de contagem, disse o Senhor a Moisés, a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa dará as herança maior, a pequena herança menor, a cada uma em proporção ao seu número se dará a herança. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão, segundo a sorte repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. Vamos ler só até aí, por enquanto. Amém? Depois a gente volta no texto. O capítulo 26 começa uma nova fase na caminhada do povo de Israel. Estão chegando ao final os 38 anos de peregrinação que esse povo fez por causa da desobediência. Os irmãos estão lembrados do que aconteceu em Números capítulo 13, o que aconteceu com esse povo em Cades Barneia. Estão lembrados? Números capítulo 13, aquele episódio dramático quando
Moisés enviou os espias para olhar a terra de Canaã. Os espias retornam e se dividem em 2 relatórios. 10 espias trazem um relatório negativo, dizendo da impossibilidade de tomarem posse da terra. 2 espias se levantam e dão um relatório extremamente positivo, de fé, de confiança. São eles Josué e Calebe. A ira de Deus se manifesta por causa da incredulidade que toma conta do povo de Israel. O relatório negativo foi contagiante. Presta atenção nisso aí, que só aí já tem lição para o resto da vida. Relatório negativo é contagiante. Despertou a ira de Deus de uma forma que esse povo talvez ainda não tivesse provado. Por causa da incredulidade, da dúvida, do medo. Deus então disciplinou esse povo com 38 anos de peregrinação no deserto, dizendo que toda aquela geração que foi incrédula morreria nessa peregrinação. Amém? Os irmãos recordaram aí? Amém ou não? Então vocês respondem. Amém, pastor. Aí, responde para mim saber que vocês estão vivos aí. Então, queridos, passaram-se 38 anos. Nós vimos vários episódios. Outro episódio marcante aconteceu agora registrado no capítulo de número 25, quando 24 mil israelitas morreram no lugar chamado Baal-Peor. Esse povo também, de novo, bandeou para a idolatria. Esse povo, de novo, foi rebelde, desobediente, e morreram 24 mil. Um momento também dramático. Mas agora os 38 anos estão chegando ao final. Esse povo está nas campinas de Moabe, na divisa com a terra prometida. Se eles subissem no monte, como Moisés fez, e nós vamos ver depois aqui nos textos seguintes, segundo a ordem de Deus, eles poderiam já vislumbrar a terra que eles iriam tomar posse, a terra prometida. Antes de tomarem posse dessa terra, Deus então ordena que Moisés faça algumas coisas. E nós vamos aprender aqui nesses episódios registrados no capítulo 26 ao 29, sobre a fidelidade e a misericórdia de Deus, dando ao povo a oportunidade de recomeçar. Aliás, irmãos, essa é uma lição tão importante para a nossa vida, né? Quantas vezes você já precisou recomeçar? Os casados que eu digo, né? Quantas vezes já precisou recomeçar? Muitas vezes? Muitas vezes, né? E eu gosto de pensar que, no plano de Deus, o crente vitorioso, o cristão vitorioso, o cristão que agrada a Deus, não é aquele que nunca errou, que nunca perdeu, mas é aquele que nunca desistiu de recomeçar. Aquele que nunca desistiu de recomeçar, aquele que persiste. Cai, mas levanta. Erra, mas vai em busca do perdão, oferece perdão e recomeça. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que Deus tem feito você uma pessoa vitoriosa, não é porque você não erra e nunca errou, mas é porque você não desistiu.
E Deus abençoou você e tem de uma maneira surpreendente. Essa é uma das lições mais importantes da vida. Nós precisamos aprender a recomeçar. Eu penso que o apóstolo Paulo era um campeão em recomeçar. A gente acha que o apóstolo Paulo era perfeito. Não era, não. Não era. Se você considerar a vida dele antes de Cristo, então aí você vai perceber que ele errou demais. E depois de Cristo, ele ainda errou também. Mas ele diz assim, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu não desisto, eu continuo prosseguindo. E eu tenho um alvo, e eu vou em cima desse alvo, eu vou em busca desse alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por que Paulo foi a bênção que foi? É porque ele não desistia. Ele foi persistente. Então, eu creio que essa é uma das lições mais importantes. E Deus está aqui ensinando para o seu povo a respeito disso. A misericórdia de Deus significa que o julgamento anda de par com a possibilidade de recomeçar. O castigo vem junto com a promessa de restauração. Então nós vamos aprender aqui sobre recomeçar. A base para o recomeço em todas as áreas da nossa vida está no fato de que nós temos um Deus que é fiel e misericordioso. Não é porque eu e você somos bons ou somos muito capazes. Somos muito resistentes, não é isso. A base para o recomeço está no fato de que o caráter do nosso Deus é fiel e a sua misericórdia renova-se todas as manhãs sobre a nossa vida. Por isso eu posso recomeçar. Deus ordena que se contassem os soldados de 20 anos para cima. Você vê que o capítulo 26 começa assim. Contem. E aqui você tem alguns objetivos dessa contagem. Por que Deus mandou fazer um recenseamento no primeiro e segundo capítulo de Números? E por que Deus está mandando fazer outro agora? Por que Deus queria que contasse o povo? Para quê? Qual o propósito disso? Alguns deles estão muito claros na Bíblia. Versículo 26, capítulo 26, versículo 2, você vai encontrar um deles. Olha para mim aí, vê se você encontra. Qual é o objetivo de Deus? Mandar fazer a contagem dos 20 anos para cima. Tem um objetivo claro aí. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo? Pode falar, gente. Só ler o texto aí que nós temos a resposta. Formar o exército. Pode falar, Vilma. Exatamente isso. Eram homens que eram capazes de ir à guerra. Por que Deus está preparando um exército? Por que Deus quer um exército? Porque a terra prometida não seria dada de mão beijada, não. Teria que lutar. Interessante isso, gente. Está aqui uma coisa na nossa vida que a gente acha que vai morrer aprendendo. Deus já disse assim, a terra é de vocês. Ponto final, e ninguém vai mudar isso. Porque Deus não dá e toma. Mas ele falou assim, agora a posse dela, vocês vão ter que batalhar. Amém? Como que você traz isso para você? Ô Cássio, você é um filho de Deus abençoado. E eu já disse que você é abençoado e meu filho querido. Ô Vilma, você é minha filha abençoada e querida. Ô Sinomar, ô Jaqueline, vai falando para cada de nós. Agora, você tem que batalhar, viu?
Você tem que lutar, você tem que se esforçar para você se apropriar das minhas bênçãos. Os irmãos entendem isso na vida cristã? É difícil, hein? Não é fácil. Não. Ah, mas Deus já falou que eu sou, Deus já falou que eu tenho. É. Então ele podia facilitar as coisas para mim. Ele já facilitou, fazendo mais difícil, que é assegurando para nós a vida eterna, o perdão dos pecados. Mas a santificação, meu irmão, é um processo que eu e você temos que ralar. Envolve choro, sim, envolve renúncia. É guerra. Essa é a lição aqui. Ó, a terra prometida está lá, um tempo de paz e de prosperidade, mas vocês vão ter que lutar, é guerra. E durante toda a existência do povo de Israel, irmãos, como também a nossa como igreja, nós estaremos em luta constante. Não adianta a gente achar que é de outra forma, meus irmãos, que a vida é dura. A realidade é essa. Como é maravilhoso pertencer a Deus e fazer parte do seu exército. Não dá para a gente pensar de outra forma em viver fora da presença de Deus ou fora desse exército. Mas isso não significa que você não vai ter lutas, dissabores, que você não vai se machucar, que você não vai ferir. Isso não significa que você não vai ter que batalhar. O exército é um exército vencedor. Quando você olha lá para o Apocalipse, você vai ver o nosso general, com o sopro de sua boca, a Bíblia diz, dissipando definitivamente o nosso arqui-inimigo, Satanás, o nosso general. Mas nós estamos ali atrás dele como exército, sofrendo e batalhando. Pois não, viu? Há um versículo que diz que é com esforço que nós ganharemos o céu, né? E ele diz lá, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem hora que não é fácil não, pastor. É isso aí. Mas há uma promessa rica com isso. A gente tem que entender, né? O reino de Deus é tomado por esforço, diz o versículo que a Vilma citou. Esse reino de Deus tomado por esforço não é a salvação, não. O esforço da salvação já foi feito. Agora, o esforço da santificação é nosso. Chorar, pedir a Deus perdão, desviar do pecado, ser incompreendido, enfim, tudo isso que vem no pacote de uma guerra. Mas é maravilhoso. Qual outra razão de se ter mandado contar esse povo? Um era a guerra. O outro razão. E eu creio que a principal delas, no sentido de que ela não está evidente, ela está subentendida, mas não menos importante. Para que fosse dividida as terras, esse é outro objetivo. Eu vou contar para saber a capacidade de cada um, e de acordo com a capacidade de cada um, eu vou distribuir as terras. Bacana. A Anilton está ligada, hein? E o terceiro motivo? O que Deus queria com aquela contagem? Terceiro e último. Eu digo para você que eu acho que esse é o mais importante motivo. Não que os outros não sejam, claro que sim. Os outros são práticos, são motivos imediatos. Mas tem um que ensina uma lição que esse povo aprenderia o resto de suas vidas. Pode falar. Eu penso que é para registrar que as vitórias não são pela quantidade de homens do exército de Israel, mas pelo agir de Deus contra os inimigos. Não sei se seria essa o caminho. Está dentro. Perfeita a sua resposta, está dentro.
Está dentro. Mas é para mostrar a total dependência de Deus para vencer as guerras. Está dentro. Porém, aqui a ênfase não é no pequeno número, a ênfase é no grande número. Não é só número por número, não é só para que Israel estufasse o peito e dissesse assim, nós somos uma nação grande e poderosa, mas é para que o povo percebesse, Deus é fiel e Ele está cumprindo a sua promessa. Morreram toda uma geração durante 38 anos, e enquanto morria uma, Deus fez nascer outra. Cumprindo a promessa de Gênesis capítulo 2. Qual era a de Gênesis 12, melhor dizendo? De ti farei uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias. A promessa de Deus. Mas Deus disse que multiplicaria o povo, mas Ele fez uma geração inteira morrer. Mas ao mesmo tempo que morria uma, Ele capacitava aquelas mulheres a se tornarem férteis de uma maneira extraordinária. Nasceu outra geração de igual número. Olha que coisa tremenda isso. Tanto é que você viu aqui, eu registrei no texto aqui, o número desse censo. A diferença do primeiro censo para o segundo censo é de 1000 e poucos. Então Deus, nesses 38 anos, meus irmãos, fez nascer outra geração, fazendo cumprir a sua misericórdia, manifestando a sua misericórdia e a sua fidelidade. Deus deu a palavra e Deus cumpriu a palavra. Vocês estão se multiplicando e tornando a nação forte e poderosa. Amém? Deus é fiel e nada muda isso. Por mais que tenha sido escandaloso e hediondo o pecado desse povo, a misericórdia e a fidelidade de Deus permaneceu intacta. Nem o meu pecado e nem o seu pecado é capaz de mudar a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus. Oh, glória! É bênção demais, né? Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas tendem a se julgar tão autossuficientes e às vezes até diminuir o poder de Deus. Existe uma teologia nova aí, chamada teologia do processo, em que começou a ganhar espaço no Brasil, mas não foi muito para frente, mas em alguns lugares dos Estados Unidos e Europa, ela entrou na igreja e fez um estrago. É dizendo que a soberania de Deus ela é relativa. E por aí afora você vai. Quando questiona, gente, esse principal atributo de Deus, a sua soberania, você derruba tudo. Se Deus não é soberano mesmo, Ele pode mudar e Ele muda. E se Ele muda, meu filho, nós estamos perdidos. Se eu, com as minhas atitudes, posso provocar mudança no caráter de Deus, que Deus é esse? Então o povo de Israel precisava entender, diferente do Deus das outras nações, porque os deuses pagãos eram deuses que agiam de acordo com seu bom humor. Então, os deuses eram assim, os deuses pagãos, mas o Deus de Israel não, ele era diferente. Era isso que Deus queria mostrar para eles. Que o Deus a quem eles serviam não mudava de humor. Era o mesmo Deus, hoje, sempre, e o será para todo o sempre. O recomeço implicava ou trazia consigo oportunidades de novas conquistas. O recomeço traz consigo a oportunidade de novas conquistas. É bênção demais. Pastor, o negócio está complicado. Tá, então recomeça. Será que vai dar certo? Não, vai ser melhor do que antes. Amém? Estou cansado de repetir isso. Será que vai dar? Vai, recomeça. O
vinho que Deus transforma da água para o vinho, é em melhor qualidade. O que Deus faz é sempre melhor. Então, o povo está recomeçando. Eles podiam estar lamentando as derrotas, mas não, Deus mostra para eles a oportunidade de novas conquistas, levando esse povo a sonhar. Então, antes mesmo de atravessarem o Rio Jordão, Deus faz a divisão da herança, das terras. Irmãos, prestem atenção. Eles não tinham entrado na terra, mas Moisés já está dividindo. Olha que coisa maravilhosa. Ó, isso aqui vai ser seu. Ô, Moisés, mas está cheio de gente lá. Então, agora você, mãos à obra. Mas é seu. Deus disse que aquela terra é sua. Ó, que coisa maravilhosa. Então esse povo é estimulado o quê, gente? A sonhar. Depois de 38 anos de peregrinação, vendo aquela geração falecer, Deus traz a esse povo um novo sonho, um novo alento, dizendo, olha para frente, porque eu tenho preparado para vocês a conquista dessa terra. Então esse povo deveria cobrar ânimo, olhar para frente e começar a sonhar grandes sonhos. Eles deveriam sonhar agora com uma terra que seria deles. Eles deveriam sonhar agora com um espaço geográfico que seria deles. Isso significaria segurança. Isso significaria necessidades supridas. Irmãos, esse povo caminhou, está caminhando 38 anos sem parada. Não tem terra, não tem parada. Toda hora eles estão no lugar. Agora Deus está dizendo, olha para frente, que esse lugar será de vocês, vocês vão poder construir a vida de vocês aqui. É difícil para a gente imaginar isso, né? Nos nossos dias, mas você tem uma ideia. Você mudou de casa a vida inteira e de repente, lá pelos 50, 60 anos, você conseguiu comprar sua casa própria. Alguém aqui já mudou mais de 5 vezes? Já mudou mais de 5? Eu pensei que eu era campeão de mudança, então. Eu nem sei quantas vezes nós já mudamos, né, Jaca? Já contou nos dedos? 1, 2, 3. Já deve ter dado umas 10 vezes. Vocês gostam de fazer mudança de casa? Tem alguém assim que tem prazer, assim, fica com aquela alegria estampada no rosto? Lá em casa é terrível. Quando fala em mudança, é crise. Tem um piano lá em casa, coitado, já sofreu tanto com mudança. Se você olhar para ele, você fala assim, esse piano, ele é a história da minha família. Está cheio de arranhado de mudança. Um bem precioso, mas está todo arranhado, tanta mudança. Sobe, desce. É terrível tal da mudança. Mas aí quando você tem sua casa própria, coisa boa, você começa a sonhar, você começa a... Ainda não cheguei lá não, mas vou chegar. Eu estou igual o Caleb, estou cheio de energia, então ainda vou ter a casa própria ainda. Mas eu imagino que deve ser uma coisa maravilhosa. É para você ter uma ideia de como que é isso. Você tem uma ideia. O recomeço e a providência de uma nova liderança. Havia chegado a hora de Moisés sair de cena. Gente, olha aqui. Havia chegado a hora de Moisés sair de cena. Os irmãos se colocam em um instante no lugar de Moisés. Depois de toda a peregrinação, desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida, Deus chama Moisés para um papo assim muito íntimo, uma conversa de alguém que realmente era amigo de Deus. E Deus fala com ele, Moisés, prepara alguém para continuar o seu trabalho, porque você vai morrer. Jesus. Que papo, hein, Daniel? Que papo, hein?
Olha a conversa no capítulo 27, versículo 12, para você ver o papo de Moisés com Deus aí. Papo de gente grande, hein? Depois disse o Senhor a Moisés: Moisés, sobe ao monte Abarim, vê a terra que dei aos teus filhos, aos filhos de Israel, e tendo visto, o que vai acontecer com você? Serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, na contenda da congregação, você foi rebelde ao meu mandado, e não me santificou nas águas diante de seus filhos. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm. Irmãos, qual a análise que vocês fazem desse texto aí? Fala para mim aí. Hã? A igreja não caminha sem uma liderança. Maravilha. Mas tem uma lição antes dessa. Essa aí é perfeita. Tem outra dessa, que eu queria que vocês percebessem aí a grandeza desse Moisés. Tem hora que eu já falei para vocês, ele não era um homem, isso era um anjo. Né? Olha aí, Moisés, sobe no monte, olha a terra, você vai morrer, porque você me desobedeceu. O que Moisés fala? Ele retruca, ele conta. O que ele faz, gente? Qual a preocupação de Moisés? Preocupado. Ele está preocupado com o povo de novo, gente. Esse povo que fez Moisés, não é que fez Moisés errar, mas é que testou Moisés até o limite, né? Olha o caráter desse pastor. O caráter desse líder. Senhor, a minha preocupação não sou eu não, estou preocupado com esse povo. O senhor vamos colocar outro. Porque o povo não pode ficar sem alguém que faça entrar e sair. Pois não, Cássio? Pastor, Oi? Eu fico admirado com o aspecto aqui, que não tem muito a ver, eu acho, que com o que está sendo discutido, mas eu gostaria de compartilhar. Pode falar. Não, eu vejo essa situação, Deus falando com Moisés, de uma forma tão tremenda, que assim, eu colocaria assim, a situação nos tempos de hoje, se Deus chegasse para algum de nós e falasse, olha, você vai morrer dia tal, hoje a nossa tendência, eu falo por mim, é o desespero total. Seria, como dizem aí, né, pirar o cabeção. É verdade. E como se diz, às vezes entrar em pânico. Ou seja, o que me chama a atenção é esse aspecto de intimidade e entrega com Deus. Olha que coisa maravilhosa, porque assim, hoje, às vezes a gente sofre por antecipação em imaginar o dia da morte, de não entender ainda esse desafio. Porém, nesse ponto aqui, Deus falando, face a face não, mas falando, né, abertamente, e aparentemente a gente observa que ele recebeu com mansidão, recebeu com paz. Né? Eu acho isso tremendo, pastor. Eu não sei se está muito fora, mas... Não, mas você está absolutamente dentro. É isso que eu queria que os irmãos percebessem, porque nós aqui, quase que na nossa maioria, nós temos papel de liderança, dentro da igreja e fora da igreja. Isso aqui é uma lição extraordinária para a liderança. Primeiro, Moisés está entendendo que ele não é essencial para a obra. Ele não está se julgando aqui. Ele podia olhar para Deus e falar, Deus, como é que vai fazer? Quem que o Senhor vai encontrar no meio do povo para me substituir? Quem que vai aguentar a bucha que eu aguentei até agora, Senhor? Moisés não fala assim não, gente. Ele fala, não, Senhor, vamos encontrar outro.
Está na hora de eu sair de cena. Gente, isso é maravilhoso. Tem hora que a gente, como líder, tem que sair de cena. A gente tem que sair de cena. Pastor tem que aprender isso. Eu oro a Deus, Senhor, a hora de eu sair de cena, só me bate forte nas costas, porque a gente vai ficando velho, vai ficando difícil de ouvir, né? Às vezes, cheio de medos, bate forte, que está na hora. A vida é assim. A gente passa. E é maravilhoso, você sabe por quê? Se você ler a história de novo, você vai ver que Moisés treinou Josué o tempo todo. Todos os momentos mais difíceis, Josué mostrou, não só estava presente, como mostrou o seu caráter e foi treinado por Moisés. A responsabilidade nossa como líderes. Treinar alguém para fazer o nosso trabalho. Eu vou passar, ué. É importante demais essa lição para nós, líderes. A preocupação com o povo, a intimidade com Deus e a consciência de que todo mundo passa. Ninguém é tão essencial desta maneira. Treinar pessoas para continuar o trabalho. Uma das responsabilidades dos líderes é essa, providenciar para que a geração seguinte esteja preparada para dar continuidade à obra. Amém? Ô Vilma, já tem alguém para continuar? Está em oração. Jaqueline, tem alguém para continuar? Está treinando alguém? Sinomar, quem vai continuar? Ainda não tem. Zé Maria, já tem alguém para continuar? Vocês são coluna na igreja, hein? Anil, tem alguém para continuar? Cássio, quem vai continuar? Daniel, quem vai continuar? Está treinando alguém? Que a gente acha o seguinte, né? Eu vou morrer, vocês que se danem aí, ó. Vocês que se viram. Moisés não, falou, Senhor, tudo bem que eu vou morrer, mas e o povo? Como é que vai ficar? Vamos colocar outro. E eu já treinei Josué, Senhor, o cara é bom. Quando todo mundo se levantou contra o Senhor, ele ficou firme. Ele, Caleb, então ele é o cara certo, foi treinado, foi capacitado, já passou pelas provas. E agora é ele, Senhor. Vamos passar o bastão para ele. Você vai ver que Moisés depois transferiu a autoridade para Josué no capítulo 27, versículo 18. Lídia, quem vai continuar na UMP? Gente, eu estou fazendo essa pergunta para vocês com muita liberdade, porque nós não temos esse hábito, nós precisamos criar esse hábito. Assim, o nosso cargo vence todo ano, né? Quando vai dando 6 meses, você já tem que falar o seguinte, eu já tenho que ter alguém para me colocar do meu lado para treinar. Mesmo que vença o ano e você seja renovado no cargo, um dia você vai sair, aquela pessoa já está preparada. O líder precisa ter esse olhar. Pega alguém, coloca do seu lado e fala assim, eu vou te treinar para você ser presidente. Que isso, Vilma? Não, sim, senhor. Eu vou te treinar para você ser presidente. Eu observei você. Você tem caráter, você tem liderança. Você vai ficar comigo. Você vai comer o sal comigo e vai me alegrar junto comigo. Treinar comigo. Mas a gente tem dificuldade com isso. Mas o certo é a gente fazer isso. A igreja cresce na medida que ela tem essa liderança também expandida. À medida que tem a liderança que vai se expandindo, a igreja vai crescendo de forma saudável, porque o povo não vive sem liderança. Nós não temos tempo, mas se vocês forem ler os textos que estão aí, 1 Reis, Zacarias, Mateus e Marcos, todos eles falam da preocupação das ovelhas que não têm pastor.
ovelha que não tem pastor fica perdida. Quando a igreja não tem liderança, ela fica perdida. Cada um faz aquilo que quer. E Moisés sabia que esse povo era assim mesmo. Então ele unge a Josué. Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, impõe-lhe as mãos, apresenta Eleazar ao sacerdote, dá-lhe à vista dele as tuas ordens, põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, por aí afora, nós vamos chegar depois na história de Josué e nós vamos ver que líder brilhante foi Josué. Pois não, meu irmão. Pastor, Sim. pelo que eu vejo, e a gente acompanha aí umas minissériezinhas, aí ajuda a abrir a mente, né? A maioria dos líderes que foram escolhidos eram de os pais cristãos, aqueles caras de muita fé mesmo, cristãos top, sabe? Os pais de Moisés, Joquebede, Arão. Uhum. Não tinha outros escolhidos com Você pouca fé? Você quer dizer que a questão familiar? É. Uhum. Era pais cristãos, de fé verdadeira mesmo, Sim, puros, sim. sabe? Muitos Começando sim. lá com Abraão, Isaac, tá vendo? Né? Muitos líderes, sim. Moisés, Davi. Num, mãe de Num, mulher de Num. E Num eram também pessoas fervorosas. Agora, sem dúvida, esse lastro familiar é uma base importantíssima, né? Quando a pessoa cresce tendo o exemplo de seus pais, é porque o pai preparou o seu filho para ser líder. Eu estava comentando domingo aqui com o presbítero Elcio, porque o João Alexandre foi para Portugal, né? E aí ele está em crise, né? Porque agora o ninho está começando a ficar vazio, né? Eu estava falando com ele, Elcio, nós como crentes criamos os nossos filhos para isso. Nós não criamos filho para ficar na barra da nossa saia ou da nossa calça, ou para ficar em casa, na dependência. Nós criamos nosso filho para ser bênção para o mundo. Então você ensinou, você educou, agora libera. E lá ele vai mostrar o que ele aprendeu de você. E você vai se alegrar com isso. Então, Daniel, você está certo. Essa educação é fundamental. Agora, Deus também pode pegar uma pessoa que não teve esse lastro familiar e transformá-la no líder, como, por exemplo, os apóstolos. Né? Muitos dos apóstolos não tiveram lastro familiar, não tiveram exemplo de seus pais, mas também foram bênção demais. Juízes. Pai maldoso, fazia tanto, e Deus levantava o filho daqueles reis, o filho daqueles juízes, como homem de Deus. Sem dúvida. E eles não tinham princípio nenhum, né? Mas não fazia o que os pais faziam de errado. Os reis, né? 1 Crônicas, o livro de 1º e 2º Reis, Crônicas mostra, né? Um rei se levantando e dizendo assim que fez o que era bom e não andou segundo o conselho de seu pai. Tem isso também. Mas o lastro familiar realmente é importantíssimo. Quarto e último lugar. Última lição desse texto. Para o recomeço, é fundamental a centralidade do relacionamento com Deus. É por isso que do capítulo 28 em diante, que nós não lemos, porque não vai dar tempo, e também vocês já ouviram ou leram essas instruções no livro de Levítico, vocês vão ver aí que Deus repete as instruções sobre os sacrifícios. Por que Deus repete as instruções dos sacrifícios aqui, antes do povo entrar na terra prometida? Exatamente para deixar claro e para fazer o povo lembrar que era essencial o povo cuidar do relacionamento com Deus naquela nova etapa de suas vidas. Seria uma etapa de muita luta, seria uma etapa de guerras,
Então Deus está dizendo para eles assim: não se esqueçam dos sacrifícios, não se esqueçam de cuidar da vida espiritual. Não se esqueçam que a centralidade do povo de Israel está no culto, assim como a centralidade da minha vida e da sua vida está no relacionamento com Deus. Desde o começo de sua vida como nação, o segredo do sucesso de Israel estava em um relacionamento com Deus. Meu irmão, qual é o segredo do sucesso de um crente? Se é que existe segredo. Relacionamento com Deus. Se nós não temos cultivado e cuidado do nosso relacionamento com Deus, a tendência é que nós tenhamos dificuldades em todas as outras áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, o altar. Tem que existir um altar. Eu preciso estar diariamente na presença de Deus. Os sacrifícios eram sacrifícios diários, eram sacrifícios semanais, mensais e anuais, significando que o povo deveria ter constância no seu relacionamento com Deus. Às vezes, no nosso relacionamento com Deus é muito utilitário, né? Se as coisas estão difíceis, aí nós dobramos os joelhos e começamos a orar. Mas se as coisas estão boas, aí a gente já folga, já não se preocupa tanto com oração. Então aí preciso que Deus venha e dê um aperto na gente novamente, faça a gente passar por dificuldades para a gente restaurar o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida de oração. Essa é uma lição que a Bíblia inteira nos ensina. Vamos lá para a conclusão, por favor. Eu vou pular as aplicações dos sacrifícios que nós já fizemos em outros estudos e vamos terminar com a conclusão. Números registra milagres dramáticos. Este, porém, é um silencioso, porém poderoso milagre, frequentemente desconsiderado. Uma nação inteira se mudou de uma terra para outra, perdeu sua população adulta inteira, porém manteve seu direcionamento espiritual. Às vezes parece que Deus não está efetuando milagres em nossas vidas, mas Deus sempre trabalha de modos tranquilos para realizar seus propósitos de longo prazo. Gostei demais dessa frase e eu queria que você lembrasse dela. Deus sempre trabalha de modo tranquilo para realizar propósito de longo prazo. Se eu te perguntar a você, meu irmão, qual foi a última vez que Deus fez um milagre na sua vida? Talvez você falasse assim: pastor, eu não estou lembrando assim de um milagre. Mas eu diria para você, todos os dias Deus faz um milagre silencioso na nossa vida. Para cumprir o seu propósito a longo prazo. Foi isso que Deus fez na vida desse povo, né? Fazê-los chegar até aí, depois de toda essa história, era o maior de todos os milagres. A despeito dos nossos erros, até mesmo da persistente desobediência, Deus, na sua fidelidade e misericórdia, renova diante de nós a oportunidade de recomeçar. Amém? Se o povo de Deus, eu estou pulando algumas frases e fazendo destaques, se o povo de Deus não estivesse em ordem diante do Senhor em sua adoração, não teria como enfrentar os inimigos e derrotá-los na batalha. Salmo 149, versículo 6, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espadas de 2 gumes. Em nossos dias não é diferente. O relacionamento com Deus deve priorizar todos os outros aspectos. Só assim obteremos vitórias em todas as áreas da nossa vida. Amém.